Olá, terceiro ano. Hoje estamos iniciando mais uma semana, nós estamos em outro mês, dia 5 de abril de 2021. A nossa aula hoje é da disciplina de Geografia, certo? Então, vocês vão precisar do livro, tá? E vocês devem ter percebido que essa parte, né, inicial do livro fala muito sobre a questão das paisagens. E nós falamos várias vezes sobre essas paisagens. Inclusive, nós vimos que nas paisagens rurais, as paisagens rurais, né, são aquelas paisagens do campo, nós podemos encontrar criação de animais, podemos encontrar agricultura, podemos também encontrar sítios, chácaras, fazendas, que são as construções que nós temos nesses locais. Inclusive, nós até falamos, né, na aula de ciências, por sinal, que quando a gente vai observar os astros, se a gente, por exemplo, aqui na cidade já acha bonita a lua à noite, né? Se a gente for para a área do campo, a gente ainda vai ver muito melhor, porque lá não tem a mesma poluição daqui da cidade. Então, se aqui a gente já acha bonito, se a gente for para a área rural, a gente vai achar muito mais bonito observar esses astros. Nós vimos que as paisagens urbanas são as paisagens das cidades, onde tem muitas construções que são feitas, né, pelo ser humano. As paisagens naturais têm os elementos da natureza, então pode ter o quê? Pode ter água, pode ter animais, podem ter plantas. Já as paisagens culturais ou modificadas são aquelas, né, que nós vemos bastante na cidade. Vemos pontes, viadutos, estradas, muitos prédios diferentes, né, prédios grandes, prédios menores, certo? E na página 26, né, que é onde está esse conteúdo, onde começa esse conteúdo, a gente tem aí, né, aspectos da transformação das paisagens. Aí tem geografia e análise da realidade. A geografia é a ciência que nos permite compreender o mundo à nossa volta, por meio das relações entre a sociedade e o espaço. Quando investigamos os motivos que influenciaram na formação e transformação das paisagens, estamos estudando geografia. Nas imagens ao lado, o Rio de Janeiro em diferentes momentos. Olha só, quantas mudanças, né, tiveram aqui, ó, no Rio de Janeiro. E as paisagens, elas estão em constante mudanças. Por exemplo, quando a gente passa por algum local, muitas vezes a gente vê que tem algo sendo construído ali. Mas, se daqui a um tempo a gente passar por esse lugar novamente, a gente vai ver que pode ter, inclusive, uma outra construção totalmente diferente, né? Ou aquela construção ela pode ser ampliada, ou alguém derrubou aquilo que estava ali para poder construir outras coisas. Então, tem essa mudança, né? Geralmente, a maioria das mudanças são provocadas pelos seres humanos, né? Então, o que é que eles fazem? Eles desmatam para poder mudar a paisagem. Eles aterram áreas de mangues, áreas de rios, alteram, inclusive, o curso d'água também. Então, tudo isso aí vai fazendo com que, né, as paisagens elas sofram modificações. Também alteram o solo, né, porque começam a cavar, nós vemos até às vezes, né, aqueles tratores passam, né, para poder remover a areia de algum lugar, para poder mexer no solo de algum lugar.
Então, isso aí faz com que essas paisagens elas nunca parem de ser modificadas. Apesar de que também existem algumas mudanças que são por causas naturais. Por exemplo, a chuva. A chuva, ela pode mudar o solo, por exemplo, em algum lugar. Esse solo ele pode ficar com alguma abertura. Aquela terra do solo pode ser um pouco deslocada para outro local. O vento também pode alterar a paisagem, mas na maioria das vezes quem altera essas paisagens são os próprios seres humanos. Eles querem construir outras coisas, né? Querem construir estradas, viadutos, casas. Então, eles começam a retirar o que é da natureza que tem naquele local para poder fazer as suas construções. E na página 26, a gente tem aí algumas imagens, né? Então, quando essas paisagens elas são modificadas, né, esses locais que foram mudados, então podem ter alteração no clima. Um grande exemplo disso, dessas mudanças climáticas, está lá nas geleiras, né, nas áreas polares. Por quê? As pessoas vêm transformando tanto a natureza que as geleiras estão derretendo. Um dos motivos, claro, é a poluição, certo? Então, o clima pode mudar. Um local que era muito frio pode passar a ser muito quente ou vice-versa. O relevo do local também pode ser mudado. A hidrografia, né, que é a questão da água. Então, esse curso de água pode mudar. Pode ter um rio que existia ali e as pessoas mexerem tanto que esse rio não exista mais, ou, inclusive, esse rio passe a ser poluído. Então, são muitas mudanças que são provocadas. O ser humano, ele pensa que, eu vou construir uma casa, eu vou construir um prédio. Certo, ele vai fazer uma moradia para ele, mas muitas vezes ele não vê como é que ele vai fazer isso. E termina fazendo de uma forma que vai agredir a natureza. Então, animais vão entrar em extinção, florestas vão ser desmatadas, florestas podem sofrer com as queimadas, a água do rio daquele local pode ficar poluída. Então, tem uma série de consequências que podem acontecer também. E por que é que as pessoas mudam as paisagens? Vocês têm um quadrinho, lá na página 26, um quadrinho verde, que tem assim: as modificações nos lugares ocorreram no passado e ainda ocorrem no presente. Isso quer dizer que pessoas que viveram no mesmo local em que vivemos hoje, e até mesmo as pessoas que viveram em lugares diferentes, também transformaram esses lugares. As pessoas transformaram os lugares por diversos motivos. Elas podem transformar o espaço para morar, viver, explorar, conhecer, etc. Entretanto, é preciso pensar se a forma como vamos modificar esse lugar vai prejudicar as pessoas ou a natureza. A modificação da paisagem local acontece por meio do trabalho, da tecnologia, da cultura e da política. Então, tem muita coisa envolvida, né? Aqui a questão do trabalho mesmo. Se a gente for colocar na página 27, a gente vai ver que as pessoas, por conta do trabalho, muitas vezes elas desmatam. O que é desmatar? Retirar as plantas, né, as árvores existentes naquela mata ali, naquele local. Então, as pessoas, muitas vezes, elas tiram essas matas, né, essas plantas aí, para poder trabalhar. Mas o que é que acontece com isso? Elas retiram isso. Quanto mais a gente tira árvores da natureza,
Quanto mais a gente tira as plantas da natureza, menos oxigênio vai ter para a gente. Por quê? A gente até vai ter uma certa quantidade de oxigênio, mas vai ser poluído, porque as plantas purificam esse oxigênio, né? Então, olha só, sem contar no aumento, ó, do calor. Se a gente já reclama agora que está muito quente, se as pessoas continuarem tirando as árvores, as plantas, a gente vai ver que essa pintura vai piorar muito, né? Então, eles muitas vezes retiram. Primeiro, trabalho por quê? Eles ganham dinheiro retirando, principalmente quando eles retiram as árvores que têm uma madeira boa. Então, eles vendem essas árvores. O espaço também, o local é grande. Então, eles também utilizam esse local, constroem uma indústria, né, uma fábrica, né, constroem um comércio nesse local. Então, tem várias coisas que eles podem construir. E aqui nós temos um exemplo de uma indústria. Então, vejam quantas coisas nós temos aí nessa indústria. Então, imaginem o espaço que tem que ser desmatado, né, para poder construir uma indústria dessa. Então, é uma área bem devastada e fica, né? A tecnologia teve um lado bom, né? Na agricultura, pelo seguinte: antigamente, as pessoas, quando iam plantar, demoravam muito tempo. Por quê? Porque elas, quando iam plantar, não tinham máquinas. Então, elas plantavam manualmente, ou seja, com as mãos. Então, elas iam de local em local, aí tinham que cavar, botar semente, botar água, tudo isso apenas com as mãos. Então, vocês imaginem uma pessoa que tinha um lote de terra grande, né? Tinha um espaço para plantar grande. Quanto tempo ela gastava para poder plantar todas aquelas plantas que ela tem ali na horta dela, né? Ou no pomar dela, enfim. Demorava muito tempo. Hoje em dia nós temos algumas máquinas que facilitam esse trabalho. Só que essas máquinas também poluem o meio ambiente. Tem máquinas hoje em dia que já vão lançando as sementes. Tem máquinas que afogam a terra. Né? Tem um processo para poder molhar essa terra. Mas, mesmo assim, teve esse outro lado da poluição. E aqui a gente está vendo, antigamente, quando não existia máquina, uma pessoa, quando ela ia plantar, demorava. Então, antigamente, uma pessoa, ela pensava muito, né, para poder mexer no solo dessa forma. Por quê? Se a gente for observar, aí tem uma área muito grande, então as pessoas elas iriam pensar melhor, né? Mas hoje em dia, o trator, por exemplo, ele faz isso muito rápido, né? Ele sai tirando a areia de um local para poder colocar em outro. Então, facilitou muito, acelerou muito o trabalho das pessoas nisso aí. Então, a tecnologia teve um lado bom, porque tornou o trabalho mais rápido, mas também o trabalho ele ficou de uma forma que começou a agredir mais a natureza. Certo? Aí tem a parte de tecnologia, falando, né, as modificações do solo, por exemplo, né? As pessoas também podem modificar o local pela sua cultura. Grande exemplo disso é a cultura indígena. Né? A gente sabe que os índios, né, desde que só existiam eles aqui no Brasil, bem antes da chegada dos portugueses, os índios, eles sempre viveram com as coisas da natureza. Então,
Eles se alimentavam de quê? Se alimentavam de frutos, né? De tudo que aquilo que era plantado, de raízes. Os remédios que eles utilizavam eram feitos com plantas, né, com ervas medicinais. E até a casa deles era feita com coisas que eles achavam na natureza. Por exemplo, eles utilizavam palha, utilizavam madeira, né, para poder fazer, para poder construir essa casa. Até na parte, até essa tinta que eles usam no corpo quando eles se pintam, também eles retiravam os produtos, né, da natureza para poder pintar esse corpo. Então, tudo que eles tiravam era daí. As redes que eles faziam, os cestos também, eles retiravam, né, das florestas, da natureza, esse material para poder desenvolver tudo que eles precisavam. Então, era bem essa questão deles, isso é bem antigo já. E eles têm uma forma bem diferente da nossa de construir a casa deles. Até o formato, tudo é diferente. Não é? A gente já tem um formato de casa que a gente herdou mais dos portugueses, né? Que é a casa de alvenaria, né? A casa com tijolos, com cimento, né? Com telhas, com laje, né? Aquela coisa bem mais avançada. Mas isso aí faz parte da cultura deles. Então, por isso que muitos deles ainda conservam essa cultura e fazem as suas moradias com o que eles têm na natureza mesmo, certo? Aqui, ó, nós estamos vendo essa outra imagem também, e vocês podem ver que ao redor da casa deles, ó, tem muita área de mata, né? Tem muita área, tem muita coisa da natureza. E uma coisa interessante é que eles retiram da natureza só o que eles vão precisar para poder sobreviver. Diferente das pessoas que visam dinheiro, né? Que elas saem devastando, saem tirando tudo e, no final das contas, quem perde é o meio ambiente. Então, um motivo também que as pessoas modificam a natureza por conta da sua cultura. A política, a gente sabe que muitas vezes a gente vê no local, né, sendo construída uma estrada, um local que antes só tinha elementos da natureza. Então, isso é o quê? Isso é a questão política. Né? Os políticos, eles aprovam os projetos, então eles saem modificando a natureza. Então, eles saem construindo. Aqui, a gente já está vendo uma certa, as máquinas aí passando, né, para poder já ir preparando para uma futura construção. Então, aqui, ó, então, hoje em dia, a gente vê muita mudança na natureza. Aí, lá no final da página 28, a gente tem assim, a política influencia na transformação dos lugares, porque os políticos têm condições de aprovar projetos que interferem nas paisagens e, consequentemente, na vida das pessoas. Por exemplo, quando é aprovado um projeto para a construção de uma hidrelétrica, a decisão de executá-lo deixa uma grande área próxima submersa. Isso transforma completamente a paisagem de um local. É importante saber que quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, essa transformação traz consequências para o lugar e para as pessoas que nele vivem. Inclusive, a consequência até para os animais também. Né? Tem animais que entram em extinção por conta desse processo, essa mudança. Tem animais que são adaptados a viver em um clima. Inclusive, tem plantas também que entram em extinção, porque elas são adaptadas a viver em um determinado clima e esse clima muda por conta dessas mudanças todas. Então, acontece que tudo isso aí sofre, né? Até a gente mesmo, quando tem essas mudanças perto da nossa casa, essas mudanças nas paisagens, nos afeta também.
A gente pode ter um ar com a qualidade ruim. A gente pode ter muito barulho. A gente pode perder a vegetação local, né? Os animais entram em extinção. Então, mexe com a vida da gente e muito. Certo? Então, a gente vai fazer agora a página 29. A gente tem assim. Primeiro, complete a tabela a seguir, escrevendo motivos ou técnicas que levaram a sociedade a transformar a natureza. Cada imagem a gente tem como era antes e como está atualmente, né? No caso, no presente. Na primeira, a gente tem uma florestinha, né, na primeira imagem. Aí, ao lado, a gente tem uma oca, né, aquela moradia indígena. Então, qual foi o motivo que levou essa paisagem a ser transformada? Foi qual? A cultura. Aí você bota cultura, certo? Motivo ou técnica, né? No primeiro quadrinho, em branco, ao lado dessas duas imagens, você vai escrever a palavra cultura, certo? Essa segunda tá fácil, porque essas duas imagens aí embaixo, tem uma delas que a gente vê quase todos os dias na televisão. Agora é porque aí elas estão em forma de desenho. Todas elas, né, estão em forma de desenho. Antes, a gente vê que existiam alguns elementos naturais. Mas nessa segunda imagem, nós estamos vendo qual cidade? A imagem que está do lado aí. Nós estamos vendo Brasília. E Brasília, a capital do nosso país, foi uma cidade construída para poder ser a sede do nosso governo. Então, qual foi a motivação? Política. Então, você vai escrever política. É lá em Brasília onde fica o presidente, onde ficam os ministros, né? De lá que saem as decisões para passar, né? As leis, né? Para poder passar para todas as partes do país, certo? Na última imagem, isso aí foi o que? Essa última? Essa última está um pouquinho mais difícil da gente ver, né? O que é? Por quê? A gente está vendo que um rio aí antes, mas uma parte desse rio já tem algo construído. Qual será a motivação? O motivo foi o quê? Tecnologia. Então, você pode colocar no último quadrinho tecnologia, certo? Segundo quesito, nós temos assim. Identifique na sua vida e na paisagem local algumas manifestações da relação entre sociedade e natureza. Discuta com seus colegas. Esse segundo quesito, nós não temos nada para escrever, não. Mas a gente agora, durante o vídeo, a gente pode fazer uma reflexão sobre essas cenas daí. No primeiro quadro, nós temos uma pessoa pescando, né, na primeira imagem. Na segunda, tem uma pessoa passeando com um cachorro. Então, a gente tem aí uma outra imagem, ó, também, né, tem imagens da natureza também. Então, o que é que a gente pode perceber aí da relação do ser humano com a natureza, né? Então, o que é que a gente está vendo aí, ó? A gente pode ver, por exemplo, o descanso, né? Tem uma pessoa ali, né? Que está, inclusive, encostada na árvore, né? Tem a varinha aí de pescar, mas, mesmo assim, ela está numa posição de descanso, de repouso, né? Ela não está feita aquelas pessoas que vão mesmo
que navegam para pescar, né, e tudo. A segunda imagem, a gente está vendo aí a pessoa passeando com o cachorro. Tem pessoas que acham que isso é uma diversão, que é uma distração. Isso aí pode ser considerado, inclusive, também um lazer. Né? Tem pessoas que gostam de brincar, de passear com o cachorro. Né? A terceira imagem, nós estamos vendo aí, tem alguns jacarés, tem dois jacarés aí, que eles estão numa exposição. Quando a gente vai para uma exposição, que a gente vai observar aquilo que está sendo mostrado, a gente tem o quê? A gente adquire conhecimento, né? A gente aprende sobre aquilo que está sendo mostrado. Então, essa terceira imagem, a gente pode dizer que é conhecimento, né? A gente não vai para uma selva para poder estudar um jacaré. E aí a gente está vendo que eles são filhotes, né? Não são jacarés adultos mesmo, né? Porque muita coragem, né? Se fosse adultos. E no último, o menino está olhando um pássaro com binóculo. Isso é o quê? Ele está apreciando, né, esse animal, está fazendo uma apreciação, está admirando esse animal. Por quê? Muitas vezes a gente não vê esse animal no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai para um local diferente, a gente vai ver um animal diferente, né, vai ver um... Né? Terceiro, tem assim. Refaça as paisagens a seguir, desenhando as modificações segundo as finalidades apresentadas. A primeira imagem tem assim, morar. Aí está mostrando aí como é antes. Uma pessoa, quando ela vai morar, ela tem que ter o quê? Uma casa, um apartamento, né? Um prédio. Então, ó, então, ela vai ter o quê? Uma casa, um apartamento, um prédio. Então, você vai desenhar, você pode desenhar essa imagem e fazer umas casinhas, uns prédios, né? Que a finalidade desse local vai ser morar. Então, como é que você acha que esse local vai ser modificado? Lazer. Quando a gente fala de lazer, lazer é o que? É diversão, é distração. Então, a gente tem aí um riozinho. Se a gente fosse colocar alguma coisa para as pessoas se divertirem, o que é que você colocaria aí? Você vai desenhar esse espaço, vai ver como é que você poderia usar para o lazer. Né? Você pode até desenhar algo sem esse rio, como se esse rio ele não existisse mais depois dessa construção, né? E ele ficasse sendo apenas um local, né? Que foi até errado, então a criatividade é de vocês. Explorar. Então, antes está assim, né? A gente está vendo aí que tem essas montanhas, tudo da natureza. Se o ser humano fosse explorar esse local, como você acha que esse local iria ficar? Conhecer, né? Antes, as pessoas estão conhecendo aí, tem os peixinhos, né? Mas como é que esse local poderia ficar depois? Como você acha que poderia ficar? Lembrando, os desenhos são pessoais, tá? Eu falei algumas coisas aqui, mas foram sugestões. A criatividade é de vocês, tá certo? Deixa eu só voltar aqui para mostrar a vocês. Só a correção, né? Caso alguém não tenha acompanhado, tá? Do primeiro. Lembrando, o segundo foi uma reflexão, né? Que a gente fez sobre essas imagens, então não precisou, né, a gente escrever nada. Né? Se a gente estivesse na sala de aula, a gente iria comentar entre a gente na sala, né? Mas como nós não estamos, então foram feitas apenas algumas reflexões, certo? Então, hoje a gente fica por aqui, certo? Então, tenham uma abençoada semana. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.